de nós viu tanta gente parando por causa de uma doença no mundo inteiro? Meu nome é Pedro Saliba, eu sou advogado e eu não sou capaz de fazer todas as perguntas que a gente precisa se fazer para pensar o mundo daqui para frente. Por isso eu chamei aqui o meu amigo, o professor Kraus, para a gente ter um bate-papo filosófico-sociológico a respeito de como a gente tem que lidar com o mundo depois do coronavírus. Um salve para você, meu grande amigo Pedro, e para todos os que acompanham o seu trabalho no canal Posso Processar. Para mim é uma grande alegria estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o professor Kraus, do canal Professor Kraus, então é só você ir na descrição do vídeo e clicar no link ou procurar no YouTube Professor Kraus e você vai ver que no meu canal a gente fala de filosofia, sociologia, psicologia, cultura pop e atendendo ao chamado do meu amigo Pedro Saliba, estamos aqui para refletir sobre o mundo pós-pandemia. Uma das primeiras mudanças que a gente começou a ver com o coronavírus foi a situação da saúde pública. A gente está vendo medidas de isolamento, de quarentena, para preservar a saúde de toda a população. Além disso, a gente está vendo o auxílio emergencial, políticas públicas de proteção ao emprego e à renda. Kraus, isso está acontecendo só aqui? Quais mudanças você acha que a gente vai poder sentir a partir de agora, no Brasil e também no mundo? Respondendo a sua pergunta, Pedro, como você bem expôs, no caso do Brasil, nós temos um avanço nesse quadro pós-pandemia no que diz respeito a um auxílio emergencial dado à população. Uma tendência que, na verdade, se tornou mundial. A gente viu vários países do mundo aprovando pacotes de ajuda emergencial para os trabalhadores, para as famílias, para as pequenas, médias e grandes empresas. Então, se a gente está aqui nesse vídeo, nesse papo, para tentar não romantizar os efeitos da pandemia, mas tentar entender que processos de desenvolvimento estão acontecendo no Brasil e no mundo, nós podemos sim entender que esse é um ponto positivo. Eu poderia acrescentar, e aí fazendo esse link, mantendo esse link entre filosofia e direito, que no campo filosófico e no campo ético, uma pandemia global, ela de certa forma nos forçou a refletir sobre dispositivos legais que venham de fato garantir a dignidade da pessoa humana em qualquer lugar do planeta. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que por mais que nós tenhamos leis locais, por mais que nós tenhamos estruturas locais de manutenção da dignidade humana, no mundo globalizado, diante de problemas globais, nós somos forçados a pensar soluções que se mostrem viáveis para o cidadão global. Não, e uma das coisas que a gente está vendo bastante com isso é o uso da tecnologia como instrumento de cidadania. Tá todo mundo ligado na internet, vendo quais são as últimas notícias, quais são as últimas leis, pensando no debate público do que pode ser feito, do que não deve ser feito. Você que tá vendo esse vídeo tá fazendo parte disso também. Só o fato de você clicar nesse vídeo e se interessar por esse tipo de assunto significa que você tá querendo debater como é que a gente vai viver daqui pra frente. Pensa bem, se isso tivesse acontecido 10, 15 anos atrás, a gente não ia estar tendo essa conversa. Com certeza, Pedro. Inclusive, nós podemos citar alguns pensadores que já falavam sobre essa necessidade. Eu posso trazer aqui o grande pensador como exemplo, o Jürgen Habermas, que fala sobre a necessidade da esfera pública existir e em tempos de desenvolvimento tecnológico, em tempos de internet, a gente é obrigado a falar de esfera pública digital. E quando Habermas fala sobre esfera pública e quando outros autores falam sobre esfera pública digital, o que é que isso significa? Significa que a comunicação, o debate, a discussão sempre fizeram parte da democracia desde a antiguidade. Então é fundamental que as pessoas possam exercer a sua liberdade de expressão, é fundamental que as pessoas possam expor os seus pontos de vista e hoje, como você mesmo colocou, é importante que as pessoas tenham acesso à informação. Então, em países do mundo, como na Alemanha, nos Estados Unidos, na própria Inglaterra, onde o acesso ele é de qualidade e atinge a maioria esmagadora da população, as pessoas elas fizeram valer esse acesso, fizeram valer esse direito. E aqui no Brasil, nós percebemos que de fato existe a exclusão digital, ela é uma realidade, para muita gente não era realidade, não sei, evidentemente
que tipo de bolha social essas pessoas estão vivendo, mas enfim. Mas para muita gente isso não acontecia, onde já se imaginou, claro que as pessoas têm acesso à internet. E em virtude desse cenário problemático, a gente percebe como é importante garantir o acesso à internet para que as pessoas possam de fato ser cidadãs. Então, como eu falei, né, longe de querer romantizar o cenário, mas mesmo num país como o nosso, na medida em que esse choque de realidade ele vem à tona e que de fato tem pessoas que não têm acesso, a gente acaba movimentando a sociedade no que diz respeito a criar, a garantir esses meios. Diga-se de passagem, um outro pensador importante chamado Pierre Levy já defende há muito tempo, inclusive lá no final do século passado, ele já vinha defendendo a necessidade de estabelecer essa conexão, por exemplo, entre educação e meios de comunicação, educação e tecnologia. Então, mais do que nunca, no Brasil e no mundo, a gente está caminhando para a otimização desse casamento, sem substituir a figura do professor, a figura da professora. Tem muita notícia boa, mas nem tudo são flores, né? O efeito da quarentena beneficia grandes empresas de tecnologia que usam dados pessoais como forma de ganhar dinheiro. Pensa no tanto de mensagem que a gente está enviando, no tanto de vídeo que a gente está vendo. As nossas curtidas dizem muito sobre a gente. Mas não só isso, o horário que a gente está vendo as coisas, onde a gente está vendo, o que a gente está vendo, pelo que a gente se interessa, o que a gente não se interessa. Alguns países também estão usando a tecnologia para controle social. Na Rússia, por exemplo, você só pode sair se você tiver um QR Code no celular. Esse QR Code que te autoriza o direito de ir e vir. Aqui mesmo no Brasil teve o debate do uso de dados de empresas de telefonia para pensar a quarentena, pensar o isolamento social. O próprio cadastro do auxílio emergencial tá mostrando muita coisa. Quem não tem acesso à internet, quem não tem um telefone celular, como é que essas pessoas estão fazendo para se cadastrar no auxílio, para receber o código do Caixa Tem? O fato é que por mais que tenha muita tecnologia envolvida, ainda tem gente de fora. E quando se trata de direito, a gente tem que garantir o direito de todo mundo. Pois é, Pedro, a gente está tentando ver o copo meio cheio e em meio a notícias de muitas pessoas morrendo e de cenários extremamente críticos no Brasil e fora do Brasil, a gente percebe que existe esse outro lado. Como você falou, se por um lado as pessoas estão sendo cadastradas para receberem um benefício aqui no Brasil e em países como a Rússia ou a China, a gente tem a verificação com equipamentos tecnológicos, por outro lado, isso também representa um upgrade no controle social. Mesmo assim, eu quero enriquecer o nosso papo, tentando mais uma vez ver o copo meio cheio, trazendo para a discussão o historiador e filósofo israelense Yuval Noah Harari. Você deve saber que o Harari ele escreveu obras como Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. O Harari ele já tinha dito em 21 lições para o século XXI, principalmente, que o ser humano sempre se mostrou expert em desenvolver novas ferramentas, mas nunca acompanhou com a mesma capacidade uma utilização que fosse no mesmo nível, digamos assim. Então o Harari já traz esse insight, que é necessário não apenas desenvolver a tecnologia, mas refletir sobre o seu uso e a sua finalidade. Nesse sentido, eu creio, como falei anteriormente, que na medida em que a gente, mais do que nunca, precisa dessas ferramentas, a gente é forçado a refletir sobre como nós estamos usando essas ferramentas. Todos nós estamos usando as ferramentas, elas estão fazendo bem pra gente, quem está sendo usado por quem. Então, eu acredito que é um momento muito propício para reflexões. E eu acredito que esse momento de reflexões, ele tende a gerar frutos no campo das relações internacionais, ele tende a gerar frutos no campo da educação, obviamente nos sistemas de saúde e para a construção de um espaço social cada vez mais humano. O ser humano tá mudando bastante, né? Mas é engraçado que nessa crise, uma coisa uniu todo mundo ao redor do planeta, que é a saúde. No fim das contas, todo mundo é humano e ninguém tinha imunidade a respeito dessa doença, o que acarretou certas medidas que foram muito parecidas, como o isolamento social. A gente ouviu muito falar da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que acabou ditando regras que estão valendo para todas as pessoas. O que a filosofia diz sobre isso, Kraus? Bem, na filosofia, eu vou destacar um cara em especial, o Immanuel Kant,
que traz justamente a necessidade de construção de uma ética universal. O Kant, através de uma expressão muito popular dentro da sua filosofia, do imperativo categórico, que tem uma máxima, age de tal modo que a tua ação seja um exemplo a ser seguido por toda a humanidade. Kant chama a atenção para o fato de que uma atitude correta é aquela que serve de exemplo para todo o mundo, e ao longo de sua obra, o Kant ele sempre se preocupou com a defesa dessa ideia de que o ser humano ele é racional, e quando ele fala isso, ele está falando universalmente. Então, na perspectiva kantiana, é fundamental que não apenas a atuação do indivíduo ela seja exemplar para trazer ganhos para a humanidade, como é importante que a gente estabeleça princípios que cada vez mais sirvam para unir as pessoas. Mesmo com todas as dificuldades, a gente pode e deve pensar em como é que vai ficar a sociedade daqui para frente. Um dos debates que voltaram com a crise do coronavírus foi a questão da renda básica de cidadania. Tem uma lei aqui no Brasil que permite, essa é uma lei de 2004, que prevê o pagamento para todas as brasileiras e brasileiros e também residentes no país há pelo menos 5 anos, de um valor mínimo mensal, simplesmente por existirem. O Bolsa Família é como se fosse um começo disso, e o auxílio emergencial, ele também é uma concretização disso. Também é uma chance da gente começar a pensar novas formas de organizar trabalho, educação e mesmo urbanismo. Com tanta gente trabalhando de casa, a gente não começa a pensar se de repente não dá para flexibilizar tanto os locais de trabalho quanto os horários de trabalho. Será que todo mundo precisa sair de casa ao mesmo tempo e ir para o mesmo lugar? Será que assim a gente não consegue diminuir o trânsito? Ou mesmo a educação? Será que a gente não consegue pensar também em modalidades de ensino à distância, novas disciplinas que as pessoas podem aprender? Apesar dos pesares, é um momento da gente pensar realmente essas novas formas de solidariedade. Não tenho dúvida disso. Uma coisa é muito certa, o mundo como nós o conhecemos, ele acabou. E é como você falou, é a grande oportunidade que a gente tem de construir um mundo mais humano, um mundo que se encaminhe, de fato, para pensar as necessidades básicas das pessoas. A gente foi forçado, por exemplo, a perceber que essa loucura da correria e do excesso de produtividade, ele pode ser freado. Não foi da melhor forma possível que essa ficha caiu na gente. E sem querer aí promover uma grande salada de pensadores, mas tem um filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han, que ele fala sobre essa coisa de ter que ser produtivo e cada vez mais produtivo, em uma obra intitulada A Sociedade do Cansaço. Ele diz que o indivíduo se autoexplora e acha que isso é sucesso. Então a gente teve que desacelerar, e nesse desacelerar, inclusive, a própria natureza, o próprio meio ambiente, ele teve uma reação positiva. Então até a nossa reflexão sobre a nossa relação com a natureza, ela está posta em xeque agora. Então o momento, repito, é um momento muito propício para boas reflexões, para boas interrogações e para que a gente possa, sim, reorganizar o direito, reorganizar o sistema de saúde e de educação, a nossa convivência em sociedade. Então, sem querer ser redundante, mas repetindo para enfatizar, sem querer romantizar, mas o cenário, ele traz um alerta para a gente. A mudança, ela não é espontânea. A mudança, ela exige, ela requer algum tipo de choque, algum tipo de movimento. E, embora o preço que a gente esteja pagando seja um preço muito caro, nós podemos projetar e construir, sim, um mundo melhor. Como eu falei, esse é um debate em curso. A gente não tem respostas prontas. Na verdade, a gente precisa começar a pensar as perguntas. O que a gente vai querer fazer daqui pra frente? O que tá certo? O que tá errado? O que precisa de mudança? Se a gente tiver uma atitude de saber de tudo, de saber todas as respostas, não vai dar certo. A gente vai continuar na estaca zero. E quem melhor do que a filosofia para ajudar a gente nessas questões? Pois é, Pedro. A filosofia, ela sempre se propôs a estar ali, sabe, levantando interrogações, sempre levantando a bandeira da atitude crítica, de perguntar o como, o porquê, o pra quê, de tudo. E a filosofia, ela nunca cansou. Inclusive, no momento que nós estamos vivendo no Brasil, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, uma das interrogações que a gente faz é o seguinte, é sobre a escolha dos nossos representantes, por exemplo. A escolha de bons gestores, de gestores capazes, ficam evidentes diante de um cenário como esse. Claro, fica evidente no dia a dia, em qualquer cenário, mas num cenário crítico, a gente acaba percebendo quem de fato tem capacidade, quem não tem capacidade, quem tem competência, quem não tem, quem tem compromisso e quem não tem. Então, eu diria que a filosofia, ela é nossa aliada nesse sentido. No sentido da gente sempre estar se questionando, sempre estar indagando o que está acontecendo com a nossa vida, o que está acontecendo com a sociedade e o que está acontecendo com o mundo. Então, nessa minha participação, nesse nosso papo, eu acredito que todas as pessoas
pessoas que estão em casa, mesmo num cenário como esse, estão sendo desafiadas a um exercício de autoconhecimento, a um exercício de reflexão e de análise de tudo aquilo que a gente construiu enquanto sociedade. Então, eu creio sim que estamos diante de um divisor de águas que pode trazer para a gente o aperfeiçoamento de todas essas estruturas que são tão importantes para a manutenção da nossa vida e da dignidade humana. Gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Obrigado, Kraus, por ter participado. Eu espero que esse vídeo ajude. É bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui, do que eu tô acostumado a fazer também. Só que é isso, eu não consigo responder todas as perguntas e é um debate de cidadania, né? Se você gostou desse vídeo, dê uma curtida nele, por favor. Compartilha com outras pessoas, vamos começar a pensar nessas soluções juntas. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. E até a próxima. Tchau!